Fala galera, bom? Gabriel Luquina, seja bem-vindo. Se você quer aprender a configurar de uma vez por todas a BIOS do seu Hackintosh, você chegou ao local e ao vídeo certo, te garanto, e assina embaixo. Ixi, quanta promessa! Mas enfim, a proposta pelo menos é essa. Não importa se você está utilizando AMD, se você está utilizando Intel, se é a primeira geração, se é a 11ª, se é a 8ª geração, a proposta desse vídeo é trazer todo o embasamento técnico, explicação, sugestões, experiências que eu já tive de como configurar de fato a BIOS para o seu Hackintosh. E se você assistir esse vídeo por completo, ainda vai ter um bônus que vai facilitar ainda mais a sua vida na hora de configurar a tal temida BIOS. E mais uma coisa, você tem um X99, um X79, um Xeon, que eu não tinha falado anteriormente, eles também estão nesse pacote desse vídeo. Não são todas as BIOS que eu vou mostrar aqui, não tem nem como eu fazer isso de fato, mas são todos os parâmetros que a gente precisa habilitar, desabilitar, outros parâmetros que a gente precisa simplesmente mudar para outros valores que não são nem habilitados, nem desabilitados, mas eu tento trazer ali todos os itens com as suas devidas explicações, o que são relevantes ao Hackintosh e outras sugestões que eu vou trazendo ali durante o processo de modificação e configuração da sua BIOS. Combinado? Mas bora pro vídeo que tem conteúdo e não é pouco. Então vamos lá, já que vamos falar de BIOS, vamos começar pela própria BIOS. Primeira coisa, quando vocês entram nela, dependendo da placa-mãe de vocês, vão cair geralmente em uma tela um pouco mais bonita, igual essa daqui, que apresenta temperaturas, apresenta alguma coisa de fan, alguma coisa sobre as configurações dos HDs, que aqui relativamente é uma tela mais simples, não uma tela que tem todas as informações e configurações que a gente precisa fazer dentro da BIOS. Se vocês acessarem a BIOS, cair nesse tipo de tela, aí geralmente tem que procurar por algo chamado modo avançado. Nesse meu caso aqui, que é uma placa-mãe da Gigabyte, é a tecla F2 ou basta eu clicar aqui, não tem diferença. Mas independente se a placa-mãe é Gigabyte, se é Asus, MSI, todos os ajustes que eu vou passar para vocês aqui, eles são válidos para todas as marcas e modelos de placa-mãe. E antes de sairmos já aplicando, mudando configuração e tudo mais, o que a gente tem que fazer em primeira coisa de tudo, e é extremamente importante, você tem que vir aqui na opção de Save and Exit, procurar por uma opção chamada Load Optimize Defaults. Ela serve para carregar os valores padrões e otimizados para a sua placa-mãe. São configurações aí que já vem de fábrica, de acordo com o seu setup, e essa ação é extremamente importante, porque se você já tiver feito alguma alteração na BIOS, possa eventualmente impactar no funcionamento do Hackintosh, então ela vai desfazer e vai entregar a placa-mãe como ela vem praticamente de fábrica. Então isso aqui é a primeira ação, e depois a gente parte aí para as outras alterações. Então, começando aí pela lista de itens que a gente tem que desabilitar, o primeiro item é o Fast Boot. Geralmente, na maioria dos casos, o Fast Boot ele vai ficar aqui na seção de boot e configuração da sua BIOS. Então, quando a gente acessar a área de boot, procura aí pela parte de Fast Boot, ele está logo aqui embaixo. Note que ele já está desabilitado. Caso ele esteja habilitado, basta desabilitar. O segundo item que a gente precisa desabilitar é a parte de Secure Boot. Inclusive, esse Secure Boot ele também vai ficar aí geralmente na seção de boot da sua placa-mãe, ou até mesmo se ela tiver alguma seção destinada à parte de segurança ou de security, ela também pode estar dentro dessa seção. E quando você localizar, a gente precisa deixar ele aí desabilitado. Muitas vezes, por padrão, ele vem habilitado, é um cara comum de fazer a alteração. O terceiro e quarto item aqui dessa tabela, a gente tem a parte de porta serial, ou porta com, ou portas paralelo. Esse tipo de configuração é encontrado em computadores aí bem mais antigos, realmente em computadores de primeira, segunda, talvez terceira geração. E na maioria das vezes ele vai estar na seção de settings ou periféricos, ou na parte de I/O ports. Nesse caso aqui, como eu não tenho nessa placa-mãe, não tem como eu exemplificar, mas saibam que justamente essas duas configurações, a parte de serial, a parte de COM e a parte de porta paralela, elas ficam aí sempre nas configurações de portas, I/O ports ou na parte de periféricos, onde vocês vão encontrar essa situação. Aí precisa desabilitar elas também. Aí o quinto item, a gente tem a parte de virtualização, que é o VTD. Esse cara é recomendado deixar desabilitado, porém se você pegou uma EFI do meu repositório aí do GitHub, ela já está ajustada para deixar ele habilitado, então você não precisa mudar. Mas normalmente a gente encontra ela aí na parte ou de miscelâneos, que é a parte de diversos da nossa placa-mãe. Nesse caso aqui, ele está aqui embaixo e está habilitado. Ou você também pode encontrar ele muitas vezes nas configurações de processador ou nas configurações de CPU, vai depender da nomenclatura que tiver dentro da sua placa-mãe. Mas nesse caso meu aqui, o VTD
fica lá na parte de Settings, que é aqui em cima, pois dentro de Miscelâneos. Mas ele poderia estar muito bem setado aqui na parte de configuração de processador, porque é uma tecnologia aí de virtualização que existe dentro dos processadores da Intel. Depois do VTD, a gente tem a parte de CSM. O CSM aí muito comum é de estar dentro também na seção de boot. Nesse meu caso ele está aqui, CSM Support, está desabilitado. Para esse cara vale uma observação bem interessante. Se a tua placa-mãe tiver com ele habilitado e você já estiver utilizando o Windows, possivelmente quando você alterar ele para desabilitá-lo, você pode eventualmente ficar sem conseguir acessar o boot do sistema operacional do teu Windows. Então você não vai conseguir inicializar ele. Caso aconteça isso, você entra na BIOS novamente, habilita, né, esse carinha, e eu vou deixar ali na descrição do vídeo justamente um vídeo onde eu ensino a fazer a parte de desabilitação do CSM. Isso envolve uma alteração no Windows, é converter o disco do Windows de um padrão chamado MBR para um padrão GPT, que inclusive aí é pré-requisito para a utilização do macOS, utilizar o GPT. Até por isso que o CSM ele tem que estar desabilitado. Então, geralmente ele fica aí nas seções de boot, ou ele pode ter parte talvez aí de settings, dependendo da placa-mãe, parte de configurações gerais, algo desse tipo, mas acho que a grande maioria vai estar sempre aí na seção de boot. O sétimo item é esse Intel SGX. Esse é um cara que dificilmente existe nas placas-mães mais modernas. Geralmente está atribuído aí em placas-mães mais antigas, mas ele vai ficar na parte de configurações de segurança. Aqui nessa placa-mãe não existe essa seção de segurança, então não consigo exemplificar aqui para vocês, mas ele vai estar sempre com esse nome, Intel SGX, ou vai estar com um nome maior, mas entre parênteses vai ter justamente a sigla SGX. É só fazer a desabilitação dele. Outro item importante que a gente precisa desabilitar é o Intel Platform Trust. Nessa placa-mãe aqui, ele está dentro de Settings e depois dentro de Miscellaneous, que é conhecido também como PTT ou até mesmo TPM, que é justamente esse cara que está dando todo o maior burburinho aí com o Windows 11. A gente tem que deixar habilitado e tudo mais. Então, nesse meu exemplo aqui, ele está dentro de Settings, depois Miscellaneous e está aqui como Intel Platform Trust Technology, PTT. Nesse meu caso aqui, ele está desabilitado e é isso que tem que ser feito, tem que deixar ele desabilitado. Se você utiliza o Windows 11 com o macOS, aí você pode habilitar ele, faz a instalação do Windows 11 e depois desabilita ele. Tem algumas controvérsias, existem alguns testes aí que o pessoal está fazendo com esse cara aqui habilitado. Eu mesmo já consegui deixar ele habilitado e fazer a instalação aí do macOS completamente de forma normal. Porém, como esse negócio do PTT ou enfim do TPM é algo meio que relativamente novo, que surgiu aí a obrigação por conta do Windows 11 e tudo mais, não sei como que tá de fato a aderência desse cara junto do OpenCore. De qualquer forma, eu fiz alguns testes, funcionou com ele habilitado, mas a recomendação da documentação oficial do OpenCore é sempre deixar tanto o PTT quanto o Secure Boot, que a gente tinha falado anteriormente, sempre como desabilitados. Aí quase chegando no final da lista, ali, a gente tem o item de Resizable Bar. Ele vai ficar aqui também na parte de settings, nessa placa-mãe, só que dentro de I/O Ports. Ele vai ficar aqui abaixo de Above 4G. E esse cara aqui é interessante porque muitas vezes ele não aparece na nossa placa-mãe. É coisa de placa-mãe um pouco mais nova. E mesmo que você tenha uma placa-mãe que você comprou recentemente, pode ser que ele não esteja listado nas suas configurações de BIOS. Ele só vai aparecer quando vocês habilitarem esse Above 4G Decode. Esse cara aqui, por padrão, na maioria dos casos, ele vem desabilitado. Então você tem que vir, fazer o Enable. E daí quando você faz o Enable, acaba surgindo o Resizable Bar Support. Aí muitas vezes, quando ele surge, ele vai estar em alto. Aí a gente tem que obrigatoriamente vir, alterar e colocar como Disable. Só reforçando, então ele pode aparecer aí quando a gente habilita, justamente o Above 4G. A gente vai ver a sequência que é um dos itens que a gente precisa habilitar. Aí se ele aparecer, só lembrar de deixar ele como Disable. Aí como penúltimo item, existe a parte de configuração de Thunderbolt. Aqui nessa placa-mãe, pelo que eu compreendi, eu não consigo desabilitar ele. Só consigo desabilitar o suporte a Thunderbolt externo, numa placa dedicada. Não é o caso, mas vale aí a sugestão que se na tua placa-mãe tiver Thunderbolt e você conseguir configurar ele como desabilitado, mantenha isso em mente, porque se apresentar algum problema para a instalação do macOS, pode ser esse cara interferindo. Aí caso apresente, você pode fazer a desabilitação dele e tentar fazer aí a instalação do macOS. E por último, é o item do CFG Lock. Ele também é conhecido como MSR 0xE2 Write Protection. Esse é um cara que muitas vezes ele pode estar aqui na seção de boot da sua placa-mãe, e além de estar na seção de boot, ele é um cara que pode aparecer somente se você atualizar para uma versão mais nova da BIOS da sua placa-mãe. Então vale essa sugestão, se você não achar ele na seção de boot, verificar aí no site do fabricante se você consegue fazer o upgrade da BIOS da sua placa-mãe. Mas caso ele não esteja na seção de boot, vocês podem procurar ele dentro das configurações de processador. Nesse meu caso aqui, a parte de processador fica em Tweaker, que são ajustes mais finos, e depois em Advanced CPU Settings. Só que nesse exemplo aqui, o CFG Lock ele não está aqui dentro, ele fica justamente na seção de boot. Aí vai depender de placa-mãe para placa-mãe,
E se ele não tiver também com esse nome CFG Lock, aí vocês têm que procurar pelo nome MSR0X-E2 Write Protection. Ele é um cara que, inclusive, nas placas-mães aí chinesas do tipo X99 e X79, ela tá dentro da parte de seções avançadas do seu chipset, depois dentro da parte de configurações de processador ou de CPU, e lá dentro que vai ter o nome MSR0X-E2 Lock. Então ele tá com uma nomenclatura um pouco diferente. Então, para procurar a parte de CFG Lock, procurem pelo próprio nome CFG Lock, tanto nas configurações do processador quanto na seção de boot, ou também procure por esse nome contendo MSR0X-E2. Se vocês não acharem nenhum desses itens, aí existe essa configuração que você pode fazer no nosso config.plist do OpenCore, e da primeira até a terceira geração a gente tem que habilitar esse Apple CPU PM CFG Lock, e se for um processador aí de quarta geração em diante, a gente tem que habilitar o Apple XCPM CFG Lock. Ele é um cara que trabalha na parte de gerenciamento de energia do nosso processador, e é um cara que, inclusive, se ele tiver mal configurado, no caso se ele tiver habilitado ou algo do tipo, a gente não consegue bootar o nosso Hackintosh. Então ele é um cara de extrema importância, e se vocês não acharem ele, aí vale fazer o ajuste ali no config.plist de acordo com a geração do seu processador. Então eu mostrei para vocês a lista de itens que a gente precisa desabilitar, e agora vamos passar aí para a lista de itens que a gente precisa habilitar. A gente começa aí pela parte do VTX, que ele também é um item de virtualização do Intel. Nessa placa-mãe aqui, inclusive eu não lembro de ter encontrado o VTX em lugar algum, nem nas configurações aqui de processador avançadas, nem na parte de settings miscelâneos, talvez. Não, só tem o VTD, ele não tem o VTX, justamente sobre a virtualização. Mas se vocês encontrarem ele, vale sempre a recomendação de fazer o enable dele, né, no caso habilitar, e por padrão nas placas mais novas ele já vem habilitado. Ele aí, inclusive, é pré-requisito para você conseguir rodar máquinas virtuais dentro do teu Hackintosh, e não só máquinas virtuais como ambientes de Docker, ou ambientes como o Android Studio, para quem desenvolve aplicativos para Android. Então é um cara importante de estar habilitado. O segundo item é o Above 4G Decode, inclusive eu tinha falado dele um pouco anteriormente, mas ele fica aqui nas configurações, né, em settings e depois em I/O ports. Ele é o cara que nós estávamos falando sobre a parte do resizable bar. Então tem que procurar aí por Above 4G Decode. Geralmente esse cara está sempre desabilitado, a gente tem que vir aqui e habilitar ele. Tomar cuidado com o resizable bar para uma placa mais nova e a opção, né, do resizable bar aparecer, tem que deixar ela desabilitada. Mas o Above 4G é um cara que a gente tem que sempre habilitar. É muito comum que ele esteja nessas seções aí de settings, na parte da I/O ports, como também é muito comum ele estar nas configurações de PCI. Nesse meu caso aqui, não existem configurações de PCI com essa nomenclatura. Não tem como eu exemplificar para vocês. Mas existem muitas placas-mães que vão ter configurações de chipset. Dentro de chipset vai ter as configurações de PCI, né, PCI Configurations, e dentro dessa seção aí é possível encontrar às vezes o cara chamado Above 4G Decode. Aí você procura ele lá e faz a habilitação dele. O terceiro item que a gente precisa habilitar é o Hyperthread. O Hyperthread, para até fazer uma explicação rápida dele, é quando a gente tem o nosso processador que ele tem, por exemplo, 8 núcleos físicos. E com o Hyperthread habilitado, caso o nosso processador suporte habilitar o Hyperthread, ele vai transformar esses 8 núcleos em 16 núcleos. Acaba dobrando aí a quantia de núcleos porque ele quebra cada núcleo ao meio. Então ele é uma tecnologia inclusive da Intel, chamada Hyperthread. Também existe essa tecnologia para a AMD. Se eu não estiver enganado, para a AMD a nomenclatura é SMT, se eu não estiver enganado. Mas é o cara que acaba dobrando a quantidade de cores. Geralmente ele vai estar aqui nas configurações avançadas de CPU ou em configurações de processador, dependendo da nomenclatura e da tua BIOS. Aí você tem que procurar por Hyperthread. Nesse meu caso ele está aqui e está como habilitado. O quarto item é conhecido aí como EDB ou Execute Disable Bit. E geralmente ele está nas configurações de processador ou até mesmo nas configurações de segurança. Ele é um cara válido para processadores da Intel, e nessa placa-mãe aqui não existe. Eu encontrei em algumas placas-mães mais antigas, aí de terceira, quarta geração de processadores Intel. Então geralmente tem que procurar na parte de configuração de processador ou CPU ou a parte de segurança. Mas se vocês localizarem ele, vale fazer o enable. E por último tem dois itens, que é o XHCI e o EHCI, mas ele é um cara que está dentro de settings, na parte de I/O ports e depois dentro de configurações de USB. Claro que vai depender da sua placa-mãe, mas dentro da BIOS da placa-mãe de vocês têm que focar em procurar as configurações de portas USB. Então, entrando nas portas USB, sempre vão existir esses itens. Nesse meu caso
caso aqui eu tenho só o XHCI handoff, a gente tem que colocar ele sempre como enable, mas tem placas-mães que vai, além de ter o XHCI, também existe o EHCI. Aí caso tenha o EHCI, a gente também faz a opção de deixar ele como habilitado, ou seja, como enable. Aí a gente conclui então a lista de itens que a gente precisa habilitar. Eu falei que se você assistisse o vídeo inteiro, eu ia te entregar uma coisa boa. Aqui na descrição do vídeo, porque eu sei que quase ninguém vê a descrição, tem uma planilha com todas as sugestões e configurações que precisam ser feitas, sumarizadas, que se torna aí praticamente um guia de consulta rápida na hora de configurar a sua BIOS. Mas vamos continuar o vídeo. E o terceiro segmento de configurações de BIOS são os itens que a gente precisa alterar. E quando eu falo sobre alterar, é porque são opções que não é deixar habilitado ou desabilitado. São opções que a gente tem que alterar para outras opções. O primeiro item é o SATA Mode. Nesse meu caso aqui, ele fica em Settings, depois em I/O Ports. E aqui embaixo eu tenho a parte de configuração de SATA. Mas na placa-mãe de vocês, a parte de configuração de SATA pode estar dentro também de configurações de chipset ou em configurações avançadas. E aqui é mais ou menos semelhante aos itens de USB que a gente tinha visto antes, que era o XHCI e o EHCI. Aí vocês têm que focar na parte de achar justamente o item chamado aí SATA Configuration, SATA Advanced Configuration. Vai ter com certeza no nome aí SATA Configuration. Aí achando essa opção, aqui dentro vai ter o SATA Mode. Então a gente tem que mudar ele para HCI. As placas-mãe mais novas, eu notei que ela já vem sempre setado como a HCI, mas caso ele não esteja com essa configuração, aí vale mudar então para a HCI. O segundo item é a parte de OS Type, né, a parte de tipo de sistema operacional. Muitas vezes ela vai estar dentro aí da seção de boot. Nessa placa-mãe aqui ele tem um nome um pouco diferente, ele está como Windows 10 Features. Se a tua placa-mãe tiver Windows 10 Features, eles deixam aí como padrão Windows 10. Placas-mãe que tem somente o nome OS Type, ou até mesmo Windows 7 Features, ou Windows que não são Windows 10 Features, aí vocês vão selecionar o item Other OS, ou seja, outros sistemas operacionais. Ou até mesmo se lhe aparecer a opção de UEFI Mode, aí vocês também colocam UEFI Mode e segue o barco normalmente. E como terceiro e quarto item, aí finaliza a nossa lista de itens que a gente tem que alterar dentro da BIOS, são itens válidos somente aí para processadores da Intel. Nesse meu caso aqui, ele fica aqui dentro da parte de Settings e depois em I/O Ports. Ele é justamente os itens aí relacionados à placa de vídeo interna. Então, essa placa de vídeo interna aqui, quando a gente habilita ela, o Internal Graphics, é claro que para vocês habilitarem o Internal Graphics, o processador de vocês tem que ter o suporte a ter uma GPU integrada. Aí quando vocês fazem a habilitação dela, ele vai provavelmente aparecer esses itens aqui de configuração. Se tiver essas opções, fazer essas configurações de acordo com a geração do processador de vocês. Se for um processador de primeira até terceira geração, é 32 MB que a gente deixa configurado, e se for um processador de quarta a 10ª geração, são 64 MB. Caso elas não existam na sua placa-mãe e exista somente você poder habilitar ou desabilitar o Internal Graphics, aí até tem alguns ajustes que a gente consegue fazer nas configurações do OpenCore, mas é um caso aí talvez para um outro vídeo. E aí, conseguiu configurar a BIOS? Conseguiu achar todos os parâmetros? Notem que não são todos os parâmetros que são obrigatórios, ou melhor, são obrigatórios, mas não são todos os parâmetros que a gente vai encontrar na nossa BIOS. Os que têm maior impacto, eu fui comentando aqui no decorrer do vídeo e quando eu explicava eles, porque tem alguns que realmente impossibilitam o boot e outros simplesmente geram kernel panics ou travamentos ou reboots inesperados no nosso Hackintosh de forma totalmente aleatória. Mas a princípio é isso, os ajustes estão aí. Se você tiver alguma dúvida, basta comentar aqui no espaço de baixo. Me informe, é claro, qual é a sua placa-mãe, para eu ter pelo menos uma ideia do que está acontecendo, e me informe também o cenário, se você achou, se você não achou, se você tem algum parâmetro novo, se alguns parâmetros que eu apresentei estavam com outro nome. Mas a ideia é essa, tentar passar o máximo possível sobre os ajustes de BIOS e ter nosso Hackintosh voando e funcional. Combinado? Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!